Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, muita proteção. E vamos de imediato à nossa oração. Depois a gente fala um pouquinho sobre o nosso tema dessa semana e todos os recadinhos a mais, tá bom? Então vamos respirando bem fundo, se conectando com o nosso Pai Maior e elevando o nosso pensamento a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos por estarmos vivos, por estarmos aqui encarnados. Te agradecemos por toda a proteção que recebemos, por toda a luz que o Senhor nos ilumina, por todo o Seu amor e a Sua paz, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos proporciona sempre. Todas as bênçãos, todos os aprendizados e todas as oportunidades. Que possamos, Senhor, neste momento, nos focarmos na proposta de ensinamento dessa exposição doutrinária. Que possamos, ao final dela, estarmos muito melhores do que quando começamos. E que possamos, Senhor, irradiar muita luz nesse momento a todas as pessoas que necessitam do nosso Brasil, do nosso mundo, do nosso estado. Que possamos juntos fazer um brilhante trabalho, independente do momento em que for assistida essa exposição doutrinária. Que possamos contar sempre com a proteção e amparo da espiritualidade superior e que nesse momento estejamos protegidos e que possamos receber toda a luz e toda a alegria, toda a vibração positiva da espiritualidade superior nesses momentos que dedicamos a nos espiritualizarmos, Pai. Imensamente gratos a Ti e ao nosso irmão Jesus Cristo, pedimos autorização e damos por aberta a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Muito bem, então, essa semana nós vamos tratar de um assunto que pode parecer meio óbvio, mas talvez não seja tão simples assim, que é em que mundo, né? Que mundo nós habitamos? Que mundo é esse? Né? E aí a gente vai falar ao longo da semana, eu vou começar introduzindo uma parte do assunto, a Tânia e o Fabiano vão falar de outros aspectos desse mundo que nós habitamos e vai ser um trabalho bem legal. Então, para a gente começar, é necessário a gente compreender que a casa do Pai, né, a casa de Deus, é o universo. E as diferentes moradas que a gente viu lá no Evangelho, ela nos relata, né, o próprio Evangelho nos relata que essas moradas são diferentes mundos que circundam, então, o espaço infinito, que nós sabemos que é, e oferece então aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas para o seu adiantamento. Então a gente encarna no planeta que a gente necessita para evoluir. Se estamos encarnados na Terra, este é o mundo necessário para a nossa evolução. Então a primeira constatação que a gente pode fazer é que o mundo que nós habitamos atualmente é aquele que necessitamos, que no caso é o nosso planeta Terra maravilhoso. E para quem quiser assim saber mais como se deu essa formação dos mundos habitados, né, toda essa parte física e geológica e junto com a parte espiritual, temos primeiramente a nossa série lá no YouTube, A Caminho da Luz, que trata sobre isso, e temos também o Livro dos Espíritos, que aí a gente pode consultar os capítulos da criação e da lei de conservação, que são 2 capítulos que tratam especificamente disso, são capítulos bem interessantes que falam da nossa morada terrena, né? Desse mundo que a gente habita e dos outros tantos mundos habitáveis. Então, para quem não tem assim muita
tô entrando na primeira vez nesse assunto, não sei bem como é que funciona. O nosso Deus, ele cria várias moradas para que possamos habitar, tá? Então a gente tem moradas mais primitivas, temos moradas mais de provas e temos moradas mais evoluídas, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto, que esse assunto vai ser bem tratado pelos outros expositores, mas há vários mundos que podemos habitar, inclusive muitos deles são planetas que a gente conhece cientificamente no nosso sistema solar, no nosso universo, né? Mas como aqui a gente está vendo, né? Tá tentando entender e estudar em que mundo nós habitamos atualmente, a gente vai focar então no nosso planeta Terra. Se a gente for estudar o capítulo 3, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, a gente vai ver que ele fala dos diferentes mundos que podemos habitar e que esses mundos também podem se referir ao estado de felicidade ou de infelicidade do espírito na erraticidade. O que é erraticidade? É a condição de existência onde o espírito desencarnado ele passa durante um período aquele entre uma encarnação e outra. Então, erraticidade, a gente pode dizer que é o plano espiritual, que é aquele momento que o espírito está desencarnado, mas está lá nesse lugar, né, nessa condição de existência, aguardando a próxima encarnação. Então, nesse mundo que o espírito habita, ele pode ter diferentes estados, né, desse mundo. Ele pode ser um mundo feliz, né, ter um estado de felicidade onde ele estiver na erraticidade, ou pode ter um estado de infelicidade aonde ele estiver. Então, a segunda constatação que a gente pode fazer é que podemos ter um estado mental e emocional. Temos, né, um estado mental e emocional de cada espírito, principalmente nesse caso que o capítulo aborda, que é dos espíritos desencarnados, e que esse estado mental e emocional reflete no mundo que ele habita. Por exemplo, enquanto uns, lá na erraticidade, lá no plano espiritual, enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, daquele ambiente ali em que eles viveram, outros podem se elevar e percorrer vários mundos entre o espaço ali, né? Podem volitar por várias outras moradas, enquanto uns permanecem ali na erraticidade da própria morada onde estavam encarnados. Enquanto uns espíritos se sentem culpados e vagueiam, né, pelas trevas, os bem-aventurados gozam de uma claridade do espetáculo sublime do infinito, enquanto o mal, atormentado de remorso, de pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a pressão dos sofrimentos morais que é a colheita, né, daquele espírito mau. O justo, então, convive com aqueles que ele ama, flui então, né, se aproveita dessas felicidades que são indivisíveis, né, de estar com quem a gente ama. Então, essas também são outras tantas moradas, embora que não estejam circunscritas, não estejam localizadas, porque são estados mentais, estados da nossa alma. Então, essa é a diferença que a gente também pode analisar, que existe o mundo que a gente habita, o planeta, né, o ecossistema ali, o planeta tanto encarnados planeta Terra, quanto desencarnados erraticidade do planeta Terra, mas também existe aquele mundo que é o nosso estado mental, o nosso estado da nossa alma, que vai refletir, que vai impactar nesse mundo físico também. Se isso acontece para os espíritos desencarnados, será que pode acontecer também para nós que estamos encarnados?
Como a gente vê o mundo, o planeta em que nós habitamos, né? A região que nós vivenciamos ali, quando estamos infelizes. E como que a gente vê ele quando a gente está feliz? Não tem uma visão diferente? Não tem um brilho diferente? As coisas que a gente vê não são mais positivas quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, quando a gente está equilibrado? E não são mais turvas, mais cheias de cinza quando a gente está triste, quando a gente está se sentindo para baixo? Então, também tem essa parte de onde nós habitamos. Onde é que a nossa mente está habitando e onde é que o nosso corpo físico está habitando. São duas coisas, dois pensamentos que são distintos, mas que são importantes que a gente compreenda. E se formos pensar então nessa explicação do nosso mundo como encarnados, o nosso estado mental e emocional também vai refletir no nosso planeta, na nossa morada atual, que é a Terra. Assim como nós evoluímos um pouquinho a cada dia, o nosso planeta que habitamos também evolui, conforme a nossa evolução. Então, a gente pode ir de uma morada para outra, né? De uma morada menos evoluída para uma morada mais evoluída, ou ao contrário, como foi os lados de Capela, de uma morada que era muito evoluída para uma morada menos evoluída, podemos. Mas também o planeta em que habitamos vai evoluindo conforme a gente evolui, né? E aí quem acompanha as nossas palestras e outras palestras também espíritas, a gente tem falado muito disso na atualidade, do nosso planeta de regeneração. Nossa Terra está passando por essa evolução tão crucial de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ela também está crescendo com a gente, mas ela só cresce por causa da gente, por causa da nossa evolução. Então vejam como é importante nós cuidarmos da nossa evolução, do nosso crescimento pessoal, para que isso se reflita no mundo em que a gente habita. Então a Terra, ela está em constante mudança. Também ela tem sua parte física e sua parte, digamos, espiritual, porque a Terra, ela se modifica fisicamente com os efeitos da natureza, né? Com os terremotos, os furacões, a própria natureza vai se constituindo de formas diferentes, os rios vão mudando de curso. Tudo isso é uma mudança física que o planeta sofre constantemente, mas que é muito sutil e devagar, assim como a nossa encarnação, assim como o nosso melhoramento moral. É sutil e devagar, mas é constante. Então, na Terra também acontece assim. Ela evolui fisicamente desta forma e espiritualmente, moralmente, quando ela passa então de um nível de provas e expiações para um nível de regeneração, a partir dos seus habitantes, a partir do melhoramento moral e espiritual dos seus habitantes. Então, vejam a importância de ter essa consciência de que o mundo que nós habitamos é o reflexo de quem nós somos, dos habitantes que ela possui, né? Então, isso já é, eu acho, né, ao meu ver, já é um ponto de partida para dar aquele estalo de, opa, eu preciso fazer reforma íntima, eu preciso me autoconhecer, eu preciso me dedicar a essa melhora espiritual para que o mundo em que eu viva, o lugar onde eu habite, seja um lugar melhor para nós mesmos vivermos, né? E aí, pensando nisso, deixa eu tomar uma água. Pensando nisso, não vamos nos desesperar. Que a primeira coisa que a gente pensa, meu Deus, o planeta tá desse jeito e é por minha causa. Eu tenho uma parcela de culpa nisso. Calma, tá tudo bem, tá tudo certo. Nós temos a nossa própria evolução, que é própria nossa e que difere uma da outra, porque todos nós evoluímos, né? Todos nós, de forma consciente ou inconsciente, temos dentro de nós a intenção de nos melhorarmos, de repararmos os nossos erros. Daí vocês podem pensar, mas aquela criatura lá, duvido que ela queira pensar em se melhorar.
tá pensando, gente? Todos nós procuramos uma melhoria nas nossas vidas. Uns procuram a melhoria somente material, outros procuram a melhoria espiritual, outros procuram ambas. Mas todos nós, todos os habitantes de qualquer morada que se habite, quer que a sua vida melhore, quer que o lugar onde moremos esteja cada vez melhor, né? Então, por ter essa intenção de sempre estarmos nos melhorando, todos nós acabamos evoluindo. Não tem como escapar. E aí, como todos nós procuramos essa melhoria, o mundo também vai evoluindo constantemente. Lembrando sempre que uma melhoria não anula a outra. Não é só porque a pessoa está se dedicando à melhoria material que ela não vai melhorar o mínimo que seja no espiritual, né? Porque a gente sabe que Deus é sábio e sempre coloca ensinamentos nas nossas vidas para que a gente também faça essa parte de nos melhorarmos espiritualmente. E aí vai da dedicação de cada um em compreender isso, né? Então, sabemos que se a gente focar na nossa melhoria espiritual, a nossa melhoria material vai vir como uma consequência da nossa dedicação a essa primeira melhoria que é espiritual. Então, vai ser, digamos, muito mais leve e consciente a nossa evolução e, consequentemente, a evolução do nosso planeta, né, do mundo em que nós habitamos. E quanto mais a gente faz, a gente tem essa consciência de que mundo nós habitamos, de como ele evolui e como nós contribuímos para essa evolução, quanto mais a gente tem consciência disso e se dedica a isso, mais nós vamos crescendo. E mais compromisso e responsabilidade teremos com o amor e a paz do nosso mundo íntimo, primeiramente, e depois do nosso mundo habitável, digamos assim, que também o nosso corpo é um mundo habitável, mas nesse caso a Terra. Então, vejam a importância. O quanto é importante a gente se dedicar ao mundo que nós habitamos, para que a nossa melhoria reflita nesse mundo e para que a gente tenha mais clareza cada vez mais da responsabilidade com o amor e com a paz que devemos plantar no nosso mundo, nesse mundo que a gente habita atualmente, que é o nosso planeta Terra. Então, para fazer uma outra constatação, eu trago uma frase do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa que eu gosto muito, que ele diz assim: o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para o nosso mundo. Vejam como é importante essa dedicação de nos melhorarmos. A frase dele, ela resume o que a gente viu até esse momento, né, da nossa exposição. Se a gente quer um mundo melhor, um planeta de regeneração, no qual predomine mais o bem e menos o mal, será necessário que a gente modifique, primeiramente, para que os nossos filhos, através do nosso exemplo, sejam espíritos melhores e façam desse mundo habitado um mundo melhor. Então, é importante a gente, que às vezes a gente fica pensando, o que adianta a gente tentar, né, pensar positivo, tentar se melhorar, parece que o mundo não melhora. O mundo melhora, mas é através do nosso exemplo que os outros vão melhorar. Não, por mais que a gente tente falar, que a gente tente argumentar, que a gente tente trazer provas científicas do que é importante fazermos para as coisas melhorarem, é só através do nosso exemplo, da nossa vivência, que a pessoa vai ver o quanto isso é benéfico e vai também vir junto nessa evolução. E aí a gente tem que praticar a paciência e a tolerância de esperar o tempo de cada um. Mas enquanto uns estão ali mais
endurecidos na sua evolução espiritual, nós que sabemos de tudo isso até agora, podemos trabalhar arduamente para o nosso melhoramento moral e para o melhoramento moral do nosso planeta Terra. Porque agora a gente sabe que o mundo que a gente habita pode ser um mundo melhor. E aí vocês podem estar se perguntando assim, né, com a frase do Cortella. Ah, Thaís, mas e se eu não quiser ter filhos, né? Se eu não quiser passar adiante, assim, para uma criança, né? Ou se eu não for exemplo para ninguém porque eu não quero ter filho, ou se os meus filhos já estão crescidos, já estão criados, já estão com o seu caráter e os seus pensamentos formados, o que é que eu faço? Sempre é tempo de recomeçar, gente. Como o Chico diz e sempre, né, disse e sempre diz para nós quando a gente lê. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Todos nós podemos recomeçar. Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos sempre. Então, se a gente acha que o nosso mundo, que a gente habita, que a gente agora sabe que é o nosso planeta Terra, que é o mundo que a gente necessita para nos melhorarmos e que é um mundo que a gente tem também esse compromisso de melhorar, se a gente acha que ele não tá do jeito que a gente quer, que a gente pegue essa nova oportunidade que a cada dia Deus dá para fazermos um recomeço, para recomeçarmos e nos dedicarmos a cada dia ao nosso melhoramento, ao melhoramento desse planeta tão maravilhoso, tão lindo, tão cheio de natureza que a gente habita, que é o nosso planeta Terra. Tá? Então sempre a gente tem a oportunidade de contribuir para o planeta que a gente habita. A gente não pensem que tudo está perdido, porque não está. Só basta a gente acreditar. Daí, novamente eu trago uma pergunta. Tá, como é que a gente faz isso? Como é que eu vou fazer para enxergar esse mundo que nós habitamos, que pode ser tão bom? Né? Eu sei que atualmente parece que está muito difícil, né, nós transformarmos o mundo que nós habitamos em um lugar melhor. Mas, como eu disse, parece. Porque a gente precisa acreditar, ter fé, porque é uma verdade, é uma lei divina, a lei do progresso, a lei que o bem sempre vence o mal. Então, basta que a gente primeiramente tenha fé em acreditar nisso, apesar de tudo que a gente está vendo como uma realidade. Sabermos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Claro que a gente está muito ansioso, a gente está muito com vontade que essas coisas que estão acontecendo passem e que a gente possa realmente vivenciar um planeta de regeneração, ver os resultados de tudo isso. Mas essa é uma prova culminante, vai ou racha, como a gente diz, né? A gente precisa compreender o quanto é importante a gente rever aspectos das nossas vidas, do mundo íntimo que a gente habita, né? Rever as nossas prioridades, rever quem nós somos, né? Rever o que em nós precisa realmente ser mudado. E às vezes uma condição dessa, né, uma crise, faz com que a gente veja isso de forma mais árdua, mais crua, mas também é o que vai nos impulsionar para a gente se modificar se a gente quiser. Então, esse mundo que nós habitamos foi um mundo que nós escolhemos reencarnar. É um mundo que a gente necessita estar para nos melhorarmos. Então, que a gente aproveite e veja as coisas de uma forma positiva. Procure na nossa vida o que de positivo Jesus e Deus estão tentando nos ensinar. Uma coisa que a gente sempre fala aqui e que funciona muito, às vezes a gente acha que não, mas ela é muito poderosa, que é a oração. Quando a gente ora pelo planeta, ora pelo Brasil, ora pelas pessoas que estão doentes, isso modifica, isso é energia. E lembrem lá que eu falei no começo dos espíritos que ficam na erradicidade, é a vibração, é o estado mental e vibracional, energético deles que vai mostrar o mundo feliz ou infeliz que eles
vivenciam. E é a mesma coisa aqui. Quanto mais nós orarmos, né, pelo bem do nosso planeta, pelo bem desse mundo que a gente habita, pelo bem das pessoas, dos habitantes, que a gente ore pelo despertar de consciência dessas pessoas que ainda são, digamos, irresponsáveis, ou que são rebeldes às regras, ou que ainda não despertaram para a sua espiritualidade. Se a gente orar com amor, lembrem que eu falei também, amor e paz é o nosso compromisso com o mundo. Não adianta a gente rezar tendo raiva das outras pessoas. A gente tem que colocar muito amor e muita paz na nossa oração, para que a gente irradie, transforme essa energia ao nosso redor em amor e em paz. E aí a gente consegue, aos poucos e sutilmente, transformando o nosso planeta. A gente conseguiu várias vezes, só que às vezes a gente não se dá conta, e dessa vez a gente vai conseguir também. Toda vez que a gente olhar para o nosso mundo que a gente habita e achar que ele tá... repense, ó. Não, é um mundo que a gente necessita para evoluir. É um mundo que a gente escolheu para estarmos. Então, que a gente possa dar o nosso melhor para ele, que a gente possa transbordar tudo de bom que a gente tem dentro de nós, para que isso se reflita nesse mundo que a gente habita. E para trazer de leitura, eu indiquei lá no comecinho o Livro dos Espíritos, né? Que como sempre é a nossa Bíblia, naqueles capítulos lá da criação e da lei de conservação, para se referir a esse tema que a gente está vendo hoje. Mas eu trago também uma outra indicação que convido a todos nós a lerem, né? Quem ainda não leu, que é Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Nesse livro, ele fala de muitas coisas profundas da composição do nosso ser, da composição do nosso planeta, de como a gente está integrado com o nosso planeta, por mais que a gente não perceba isso. E aí eu trago para vocês uma outra dica importante para compreendermos o mundo que nós habitamos, de se sentir parte dele. E aí pensar na nossa natureza, no nosso ecossistema, nos animais que habitam a natureza e que convivem conosco, na questão de responsabilidade ecológica com o nosso planeta. Gente, isso é muito importante. E com a pandemia a gente viu o quanto a gente agride o nosso planeta. Quando teve lá os lockdowns em vários lugares do mundo, a gente viu os animais surgindo, a gente viu os oceanos serem limpos. A gente viu a transformação física do nosso planeta. Então, mais do que nunca, esse é o momento, gente, de nós nos dedicarmos a isso também. Procurarmos ler, procurarmos nos atualizar, vermos o que é de mais consciente, de mais ecológico que a gente pode ter na nossa vida, na nossa alimentação, na nossa prática diária de casa, no nosso trabalho, sobre o lixo, porque é muito fácil a gente achar que jogou o lixo lá na rua pro lixeiro levar, não pertence mais a gente, mas pertence, e isso é muito importante. O quanto as coisas se renovam através da natureza. A gente tem muito a aprender com esse planeta que a gente habita. A gente às vezes não olha tanto para as coisas da natureza, para as leis divinas que a gente viu nas palestras passadas. A gente não presta tanta atenção nessas leis acontecendo, mas se a gente prestar mais atenção, a gente tem muito a aprender com elas. Temos muito a aprender com esse planeta que a gente habita. Então, fica a dica de leitura, que a gente procure ler o Evolução em Dois Mundos para compreender melhor isso, mas que a gente procure também bibliografias que tratam sobre ecologia, que tratam sobre a conservação do meio ambiente, porque o meio ambiente faz parte desse mundo que a gente habita. A gente não quer um mundo melhor, a gente não quer que esse mundo seja um mundo mais agradável, mais confortável da gente ver, um mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, que já serão filhos diferentes, mais conscientes desse compromisso. Então que a gente cuide dele também, que a gente cuide para que os novos espíritos que estão reencarnando nesse planeta possam reencarnar num mundo melhor, possam reencarnar num planeta mais
harmonioso, mais equilibrado, com pessoas mais conscientes de cuidarem dessa morada que Deus nos emprestou para vivenciarmos, para evoluirmos. Olha que compromisso nós temos, né? Então, minha gente, era isso que eu tinha para hoje, mas tenho um recadinho final. Vocês acham que eu me esqueci? Curtam o vídeo se vocês gostaram do vídeo de hoje. Curtam os outros vídeos também, todos que vocês verem do nosso Centro Espírita. Se gostaram, curtam, compartilham com as pessoas que vocês acham que se interessam por esse assunto, que é importante que elas saibam também. E nos sigam lá na página do Facebook, Centro Espírita Luz de Luz, né? Sigam lá a gente, que a gente sempre posta coisas muito interessantes, frases, coisas que assim, ó, acalentam o nosso coração. E se inscrevam no nosso canal no YouTube, porque todas essas exposições doutrinárias e todas as lives que a gente faz no Facebook, a gente também coloca lá no YouTube. Daí vocês podem conferir lá também. Tá bom, gente? Então, vamos encerrando. Eu quero agradecer muito a presença de vocês até aqui. Agradecer muito a esse tema, né, que foi tão esclarecedor pra gente. Que a gente possa fazer diferente. Que a gente possa, por mais sombrio que às vezes as coisas pareçam, que a gente possa ver a luz da espiritualidade intervindo em nós, porque eles estão trabalhando arduamente por nós. Então que a gente possa, se a gente não conseguir enxergar, que a gente possa ter pelo menos gratidão é sempre, né, gente? Termos gratidão por todo esse trabalho que está sendo feito de modo invisível, que está fazendo uma grande diferença para nós. Né, eles estão nos apoiando muito e assim a gente consegue ter forças para também impulsionar essa modificação planetária, né, para o nosso planeta finalmente ser um planeta de regeneração, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo, calmando o nosso coração. E nós só temos a te agradecer, Pai, imensamente por todo esse ensinamento que aprendemos hoje. Mais conscientes do mundo que nós habitamos, que possamos cuidar mais dele, cuidar do nosso mundo íntimo, dos nossos pensamentos, das nossas energias, das nossas emoções, para que a gente possa contribuir para a transformação do nosso planeta, para que a gente possa cada dia ter um mundo melhor para habitarmos. Imensamente gratos, Pai, por toda a espiritualidade amiga que nos auxiliou neste momento, por toda a proteção que recebemos enquanto estávamos focados nessa exposição doutrinária. Só temos a agradecer por tudo e pedimos autorização para darmos por encerrada a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, minha gente, contamos com vocês, com a presença de vocês nessa semana, né? Quarta-feira tem a live da Tânia sobre esse tema e quinta tem a live do Fabiano sobre esse tema também, tá bom? Mas a gente vai colocando lá nas nossas redes sociais tudo bem direitinho para vocês, tá bom? Um beijo para vocês e uma ótima semana. Se protejam, fiquem em casa se puderem, usem máscara sempre e usem álcool gel se não puderem lavar as mãos, tá bom, gente? Um grande beijo, até lá!